Olá, se você não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues, estou aqui com outra palavra do Senhor. E muitas vezes nós também trazemos palavras que são práticas para o nosso dia a dia, para aquelas coisas que a gente precisa. E vendo aí e vendo muitos problemas, especialmente na área de como controlar a sua economia, nós sentimos de Deus e fazendo algumas pesquisas, vendo os princípios fundamentais da palavra de Deus e os conselhos de especialistas, né, também sobre esse tema, que tem a ver muito com o dia a dia da sua vida. Nós vamos falar sobre 10 gastos que te deixam mais pobre. E aqui não tem nada a ver com teologia de prosperidade, apenas de ver coisas que você são fúteis e a maneira com que você gasta o seu dinheiro de forma errada. Provérbios 17:16 diz assim: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. A atualizada traduz assim: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Provérbios 17:16. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs e que reclamam de suas vidas financeiras, a tal ponto que se sentem pobres, que se derem R$ 20 de oferta na sua congregação, na igreja onde ela está congregada, isso lhes irá fazer falta. Mas o que está errado em suas vidas? E aí vem todo mundo: não, você não tem que dar nada, não tem que ter isso. Mas o que está errado? Quais são os fundamentos? Gastam dinheiro com coisas que lhe deixam cada vez mais pobres. E isso é um círculo vicioso que não consegue mais sair dele. Por isso que Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. 10 gastos que te deixam mais pobre. Primeiro, dívidas com cartão de crédito. Provérbios 21:20 diz assim: o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. O cartão de crédito acabou se tornando em uma armadilha financeira terrível quando não é utilizado com responsabilidade e muito controle nos gastos. Apesar de oferecer vantagens como programas de recompensa em dinheiro, com milhas de viagens de avião, entre outras coisas, tais benefícios são válidos se você gasta e consegue pagar suas faturas pelo valor total a cada mês, sem deixar dívidas. Então você tem que ter um controle. O problema surge quando você não consegue pagar o total da fatura do cartão num determinado mês e aí começa a perder dinheiro. O especialista estava falando de uma taxa aqui, mas ela está hoje bem maior, né? Pois as altas taxas de juros, geralmente em torno de 20 a 36% ao mês, e agora em 2023, 20% a cada R$ 1 acrescentará 0,20 centavos de juros todos os meses. Numa dívida de R$ 1.000, você geraria R$ 200 em juros. Seria 2.400 de juros em um ano, ou 24 mil em 10 anos. Somando essa situação como ela está hoje, né? Provavelmente com as mudanças da lei aí de chegar só até 100%, as coisas vão diminuir um pouco, mas não deixa de ser um horror ainda. O que você poderia comprar com esse dinheiro? É imprescindível evitar acumular os débitos dos saldos das faturas de cada mês ou de qualquer outro tipo de empréstimo, como empréstimos, financiamentos, cheque especial e coisas do tipo, para você não ficar preso a dívidas crescentes que irão empobrecendo você mês a mês. Segundo, gastar com marcas famosas e de luxo. Provérbios 16:18 diz: a desgraça está a um passo depois do orgulho, logo depois da vaidade vem a queda. É vaidade, é orgulho. Ao contrário do que se pensa, a maioria dos ricos não gasta dinheiro com coisas caras, especialmente roupas. O bilionário Bill Gates, por exemplo, é famoso por gastar pouco dinheiro comprando roupas. Ele usa um relógio Casio, que custa menos de US$ 100, pouco mais de R$ 500, ao invés de usar um Rolex de mais de R$ 50.000, por exemplo, que ele poderia usar. O falecido bilionário Steve Jobs era famoso porque usava o mesmo tênis New Balance. O bilionário Mark Zuckerberg, dono do Facebook, e Warren Buffett, o quinto maior bilionário da atualidade, são outros exemplos. Esses ricos entendem que a riqueza não é eterna e que alcançá-la exige esforço árduo e muito trabalho, por isso são criteriosos com seus gastos, reconhecendo que algumas coisas não têm tanta importância, como marcas de luxo ou marcas famosas. Pelo poderio financeiro de suas fortunas, poderiam desfrutar de muito luxo, mas escolhem tomar decisões mais sábias de onde e de fato é melhor gastar seu dinheiro, de onde de fato é melhor. Mark Zuckerberg opta por um vestuário básico e simples, como quase sempre aparece nas fotos nas redes sociais. Os ricos ensinam que não é necessário muito dinheiro para se vestir bem. Então, eu estou dando esses exemplos para vocês verem que muitas vezes as pessoas mais pobres
Torra o seu dinheiro para exibir marcas. Para eles, o mais importante é sentir-se confortável e produtivo para trabalhar e gerar renda. A chave é aproveitar ao máximo o que você já tem e possui, evitando desperdiçar seu dinheiro em nome da moda. Grande parte dos bilionários no topo das maiores fortunas adota uma vida simples, não desperdiçando dinheiro com guarda-roupas. Isso deve servir de lição para os pobres que vivem se endividando nas lojas, sempre comprando roupas para ficar na moda. Essa vaidade traz a queda, porque te deixa mais pobre. Os pobres gastam o seu dinheiro com roupas, tênis e coisas de marca, de luxo, por causa da logomarca, da grife, especialmente por causa das redes sociais. Não compre o que você não precisa e pagar mais caro por um produto por causa da marca é jogar dinheiro fora e isso te deixa mais pobre. Terceiro, gastar com assinaturas que sacrificam o orçamento. Provérbios 12:15 nós lemos: o tolo sempre acha que sua opinião é a única certa, mas o sábio ouve os conselhos com atenção. Isso sem falar que muitos gastam dinheiro com assinaturas que nem usam por falta de tempo. Evite gastar seu dinheiro com assinaturas que você não usa ou não pode pagar sem contrair dívidas, porque elas sacrificam o seu orçamento financeiro. Atualmente, há uma infinidade de novas maneiras de você gastar dinheiro à toa, ou sem tanta necessidade. É preciso cuidado. TV a cabo e serviços de streaming em geral. A Disney, R$ 33,90, Amazon Prime, R$ 14,90, a última vez que eu vi os preços, não sei como é que estão hoje. HBO Max, R$ 39,90, Telecine, R$ 23,90, Netflix Premium, R$ 55,90, Globoplay, R$ 49,90 e por aí vai o seu dinheiro. Em 2018, um estudo da West Monroe Partners demonstrou que muitas pessoas estão gastando mais do que imaginam em suas assinaturas por serem debitadas no cartão de crédito e elas nem conferirem ou perceberem nas suas contas. Gaste o que usa de fato, o que pode pagar. Assinaturas de academia sem compromisso. Em 2017, dos 61 milhões de alunos que fizeram assinaturas de academia, 70% parou de usar nos primeiros meses. Ter plano de academia sem usar ou sem poder pagar é desperdiçar dinheiro. Isso te deixa mais pobre. Gastar mais do que se pode ou sem usar é desperdiçar dinheiro. Use opções gratuitas, caminhada, trilhas, exercício ao ar livre, por aí afora. Quarta, comprar casa fazendo altas dívidas. Nós vemos aí em Lucas 14, 28, 30. Mas é preciso pensar muito antes de resolver. Pois quem começaria a construção de um edifício sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para pagar as contas? De outra forma, só poderia completar os alicerces antes de se acabarem os recursos. Então, como todo mundo se riria dele. Estão vendo aquele sujeito ali? Diriam então de caçoada, começou aquela construção e ficou sem dinheiro antes de terminar. Lucas 14, 28, 30 na Bíblia Viva. Comprar a casa própria é o sonho de todos, mas precisamos ver bem na hora de financiar uma casa, senão vamos acabar contraindo uma dívida que será difícil de pagar. Se isso ocorrer, todo o nosso orçamento familiar poderá ficar comprometido. Então é preciso agir com calma e não com empolgação. Aliás, a regra de ouro das decisões ensina que não devemos fazer escolhas importantes, nem mesmo estando triste demais, quando estamos tristes demais, e nem quando estamos felizes demais e na empolgação. Correto? Isso é muito importante. Faça bem as contas, peça ajuda, mas não faça nada para se arrepender depois. Quinto, férias contraindo dívidas. Provérbios 16, 22 diz: uma boa compreensão da vida ajuda a viver, mas o tolo será castigado pela sua própria tolice. Férias e viagens são experiências maravilhosas, mas se não são planejadas dentro do orçamento, os pobres entram em dívidas para poder viajar por algumas semanas. É inegável que as experiências de viagem de férias são gostosas, mas se não são planejadas, você terá que pagar por um longo tempo. E nisso colocará sua família debaixo de dificuldades financeiras, não podendo, por exemplo, comprar um bem que seja necessário em sua casa, um jogo de sofá, uma geladeira, um fogão, uma cama, um guarda-roupa, um micro-ondas. Não pense emocionalmente, ignorando o laço do racional. Há pessoas que depois de viajar não conseguem pagar certas dívidas. Esse é o pior de tudo, né? Não viaje fazendo empréstimos ou dívidas, pois suas férias podem virar um pesadelo para o seu bolso. Planeje bem dentro do seu orçamento familiar e escolha o momento certo para viajar. Ficar endividado com férias extravagantes te deixa mais pobre. Sexto, gastar com produtos tecnológicos e dispositivos. Provérbios 13, 18. A pessoa que se revolta contra o ensino e a correção acabará pobre e envergonhado.
Quem dá valor ao ensino e segue as instruções receberá honra. Celulares, smartphones, com mais câmeras, mais fino, com melhor resolução. Segundo os grandes especialistas desses aparelhos, a diferença entre um celular antigo e o atual não é tão grande assim, que justifica você entrar em dívidas. Esse é um investimento que causa dívidas e o custo para essa atualização, segundo os especialistas, não vale a pena, a menos que ele seja necessário em seu trabalho e te vá gerar renda, vai gerar dinheiro, din-din vai entrar. Os mais pobres é que mais se endividam com essa mentalidade de ter o celular da hora, o lançamento do ano e coisas assim. Compramos aparelhos tecnológicos sem necessidade e que só geram mais despesas e nenhuma renda. Isto é, tiram mais dinheiro do nosso bolso e não ajudam a ganhar nenhum dinheiro. Sistemas de som, escovas de dente eletrônicas, smartphones, TVs e por aí afora. Altos investimentos só se justificam se for para uso profissional, que vai te trazer dinheiro para o seu bolso, que vai te render, trazer renda. Então, quando sentir a necessidade de comprar algo novo, pense bem se isso é mesmo necessário, se você tem o dinheiro para pagar à vista. Assim não cair em novas dívidas. Pergunta a si mesmo, vale a pena fazer essa dívida? Essas dívidas também te deixam mais pobre, deixam as empresas mais ricas e elas te agradecem. Sétimo, comprar carro 0 km a prazo. Provérbios 22:7 diz, assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem pensa. Aqui é um princípio por analogia, né? Uma inferência. Ao comprar um carro 0 km financiado, tenha em mente, ao sair da loja o veículo começa a se desvalorizar de 20% a 30%. Em 5 anos perderá cerca de 60% do valor inicial. Vale a pena fazer uma dívida longa com financiamento para um bem que perderá o valor imediatamente em 30%? Isso vai te deixar mais pobre sem dúvidas. Para comprar um veículo usado com 2 ou 3 anos de uso, prefira, né? Que estará quase 0 km e com 30% de desconto. Em geral, quem tem condições financeiras boas compra carro 0 km à vista e troca de carro todo ano. Evite fazer dívidas desnecessárias. Oitavo, gastar com jogos de azar. Provérbios 21:5. Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Essa é uma prática que empobrece muita gente. Sua missão vai te fazer gastar um dinheiro que poderia ser aplicado em investimento. Sorte é para pessoas medíocres. Sucesso é para quem trabalha e investe o seu dinheiro. Os 5 bilhões e 100 milhões de reais seria uma cifra mínima do que se aposta anualmente em loterias, jogo do bicho, corridas de cavalo, bingos, e o governo federal é o primeiro a faturar com a jogatina. Isso, inclusive, agora já estão tentando legalizá-la. Um dinheiro gasto toda semana que poderia ser aplicado. Poucos ganham e a maioria gasta seu dinheiro como ilusão, que provavelmente só vai deixá-lo mais pobre e ele não vai ganhar nada. Ficou tentadora a ideia de fazer um jogo de 5 reais ou colocar 50 centavos numa máquina e ganhar muito dinheiro. É porque as pessoas criam uma ilusão de se ter sorte e aí começam a gastar dinheiro toda semana, todo mês, a cada ano. Geralmente, gastar dinheiro com jogos de azar é um vício. Se esse dinheiro fosse colocado na poupança ou em algum outro tipo de investimento mais rentável, de repente você tem domínio sobre esses rendimentos, essas aplicações financeiras, o retorno não dependeria de sorte ou acaso. Como você gasta o seu dinheiro? Você faz investimentos e aplicações ou gasta no jogo do bicho, no bingo, em diversas loterias? É você quem escolhe, mas não deve reclamar que está sempre pobre. Penúltimo, nono, fazer dívidas com produtos de cuidados pessoais. Eclesiastes 6:11 diz, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem. Muitos produtos com hidratação de beleza e até perfumaria são essenciais para a saúde, higiene e aparência da pele e do corpo. Mas é importante evitar se endividar usando uma ampla e variada marca de produtos que são caros demais para a sua realidade financeira. Como o mercado desses produtos está em constante inovação, você será tentado ou tentada a contrair muitas dívidas para experimentar cada novo produto que chega às prateleiras, com promessas esplendorosas de rejuvenescimento e de beleza. Cremes, perfumes, procedimentos estéticos com novas tecnologias, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso daí. Muito cuidado e atenção. A solução é sempre procurar produtos e procedimentos estéticos acessíveis e que cabem dentro do seu orçamento financeiro. Nunca contrair dívidas que irão se acumular. Veja sempre se comprar esse novo produto ou investir nesse novo procedimento é necessário e se você tem dinheiro para pagar.
Não caia na tentação de fazer porque você merece e entrar numa dívida difícil de pagar depois. Isso só vai te deixar mais pobre. E último, 10º, gastar com supérfluos. Isaías 55:2 diz: por que vocês vivem gastando o seu dinheiro, na tradução da Bíblia Viva, se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome? Ouça o que eu digo e vocês poderão comer comidas deliciosas para alimentar suas almas. Na Bíblia Viva. Nós vamos aqui colocar algumas coisas que entram nesse supérfluo. Primeiro, gastar com TV e jogar videogame. Provérbios 28:19. Quem trabalha com dedicação sempre terá o que comer, mas quem prefere se juntar aos malandros desocupados acabará passando fome. Na Bíblia Viva, Provérbios 28:19. Lares de classe média e baixa perdem seu tempo assistindo programas sem proveito na TV, gastando com pacotes que consomem todo o seu tempo produtivo, além de dinheiro. Gastando e jogando videogame a maior parte do seu tempo útil, exceto os profissionais que ganham dinheiro com isso. Em casas de pessoas mais abastadas financeiramente, isso não é muito comum. Isso é desperdiçar tempo e dinheiro adquirindo os últimos pacotes de TV e de streaming, além das novidades dos games. Perde um enorme tempo jogando videogame, ao invés de usar esse tempo em atividades mais construtivas ou para aprender uma nova forma de gerar renda e aumentar suas receitas e de ganhar mais dinheiro. Pessoas de classes médias altas leem muito mais do que os de classe pobre, que frequentemente gastam seu tempo livre assistindo TV, streaming ou TV de forma pirata. A leitura de livros bastaria ser sócio da Biblioteca Municipal, por exemplo. A pessoa que não gosta de ler a Bíblia vai ler o livro, né? E ler livros de graça, sem custo algum. O segundo, gastar dinheiro com tabagismo. As pessoas pobres gastam mais dinheiro com cigarro do que os ricos. Os fumantes gastam em média R$ 200 por mês com cigarros, especialmente os que fumam entre 1 e 2 maços por dia. Você imagina o sujeito que gasta com jogos e gasta com cigarro. Nesse caso, são 2.400 por ano, e em 10 anos serão 24 mil. Daria para se comprar um carro seminovo. Vocês façam uma ideia, hein? Que coisa interessante isso. Além de prejudicar a sua saúde, o tabagismo em qualquer uma de suas formas, mesmo esse terrível aí do eletrônico, é responsável por até 90% de todos os cânceres de pulmão. Que coisa triste. Fumar é a principal causa do câncer de pulmão, laringe, faringe, cavidade oral e esôfago. Fumar também contribui para o surgimento do câncer de bexiga, do pâncreas, do útero, do rim, do estômago, né, dos rins, do intestino. Que coisa triste. Além de algumas formas de leucemia, os verdadeiros cristãos levam certa vantagem porque não fumam. Os verdadeiros. Também gastar com alimentos não saudáveis e bebidas. Provérbios 23:20-21 diz assim: não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilhões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. E bebedor de vinho também podemos colocar mais a cerveja, a cachaça, que a forma na época não tinha tanto essas coisas, não eram tão populares, né? Existiam, mas não eram tão populares e não tinha esses nomes que tem hoje. Existe o mito de que os pobres não podem comprar alimentos saudáveis porque são caros. Compare o preço de frutas, verduras e legumes com salgadinhos, pizzas, sorvetes especiais. A comida não saudável, ainda mais os gastos em suas despesas, te deixam mais pobre. O lanche pedido no iFood afeta tanto o nosso bolso como a nossa saúde. E as pessoas se endividam, gastam muito do seu dinheiro com isso, porque julgam ser necessário, coisa assim, ou porque é bonita, da moda, ou tem que aproveitar a vida, coisas assim. Curioso que pesquisas demonstram que os ricos, eles comem mais sardinha do que os pobres, e os pobres gastam mais com salmão, ômega 3 e 6, né? Ainda que eu sou fã número 1 do salmão. Mas ele está fazendo um comparativo de gasto, porque às vezes a gente gasta um dinheiro com uma coisa que não tem, para faltar no outro, né? A maioria das pessoas ricas escolhe comer uma alimentação saudável em sua casa do que comer em restaurantes caros, as comidas não saudáveis. Segundo o Global Drug Survey, pesquisa global sobre drogas, o Brasil é o 10º país que mais consome bebida alcoólica no mundo. O campeão é a Escócia e o vice é a Inglaterra. Os verdadeiros cristãos não bebem e por isso não gastam dinheiro com isso também. Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Então estão aí os conselhos da palavra de Deus. Espero que isso tenha te ajudado em alguma coisa. Você seja abençoado e beneficiado com a palavra do Senhor. Esteja meditando e possa aí tentar adequar a sua vida daqui para frente. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas que você julga que precisa. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.